Olá, catequizandos, boa noite às famílias, boa noite a todos. Espero que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês, com todas as vossas famílias. Hoje estamos aqui mais uma vez para tentar gravar a nossa catequese, que a semana passada a gente não conseguiu terminar, isso a gente não enviou, mas hoje a gente vai enviar as duas daí, tá? Da semana passada e dessa semana. Então vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos fazer o 17º encontro sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Hoje é o 10º mandamento. E esse 10º mandamento, ele vem falar pra gente não cobiçar coisas algumas que pertencem ao nosso próximo, que pertencem a outra pessoa, né? A gente já viu não desejar a mulher do próximo, o marido da próxima. A gente já viu não furtar, não matar, não roubar. Então agora é não cobiçar as coisas das outras pessoas. Leitura de Gálatas 5, do 13 ao 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, 34 e 36. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 30. E Evangelho de Mateus, as Bem-aventuranças, capítulo 5, do 1 ao 12. Chegamos ao 10º mandamento. Ele nos diz para não cobiçarmos as coisas das outras pessoas. O que significa isso para nós, né? Que se a gente vê a coisa que outra pessoa tem e a gente querer ter uma coisa igual do outro, não é pecado a gente querer. O que a gente não pode é querer com insistência, querer sem poder, ficar insistindo para que o outro perca, para a gente ganhar, para que aconteça alguma coisa errada com o outro, para a gente poder pegar, né? Então, isso é o pecado, né? A gente ficar desejando o mal da outra pessoa por causa de alguma coisa que a pessoa tem. Mais uma coisa que nós temos que saber é com relação a nós mesmos. O que acontece com o nosso corpo e com o nosso pensamento? Então, nosso pensamento, nosso corpo sente, a nossa alma sente, somos sensíveis. Sentimos fome, sede, frio, alegria, tristeza, dor, né? Então a gente é sensível ao sentimento. A gente sente raiva, sente tristeza, sente vergonha e outros sentimentos. A gente é lotado de sentimentos. E chamamos esse sentimento de apetite sensível. Essa força que nos faz sentir vontade ou desejo. Sentimos o desejo quando queremos alguma coisa que não temos. Desejamos comer quando tem fome. Esse desejo é bom. Mas, por exemplo, querer comer demais sem estar com fome, comer o alimento que pertence ao outro e deixá-lo sem comer, então esse desejo exagerado passa a ser mal para nós, né? E para as outras pessoas também, porque além de eu desejar
comer o que é meu e comer o do outro, ainda vai ficar o outro sem. Então é um desejo que faz mal para mim. Que eu preciso trabalhar esse desejo dentro de mim. Que eu preciso trabalhar o meu eu para que a pessoa, que eu não tenha sentimento errados, né? Sentimento de maldade, sentimento de raiva, sentimento de gula, qualquer sentimento pecaminoso, né? Então a gente tem que trabalhar a gente mesmo para não deixar esses sentimentos tomar conta de nós. Quando queremos alguma coisa que não temos, desejamos comer quando tem fome, que eu já falei, né? O 10º mandamento vem tocar justamente nesse desejo exagerado. Esse desejo de querer sempre mais e mais e mais e mais e mais, né? Que às vezes a gente tem um tênis, quer ter 2, tem uma calça, quer ter 2, quer ter 3, quer ter 4, quer ter 5, quer ter 10, quer ter 1000. E muitas vezes a gente fica todo endividado, cheio de conta, que é para pagar nosso próprio desejo, né? Desejo de comprar, de ter mais, de ter mais. Tudo que a gente quer mais, assim, muito, 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 mais, é desejo pecaminoso, é pecado, né? Se eu tenho uma roupa, 2 roupas, 3 roupas, tudo bem, mas não preciso ter 10, né? Se eu tenho um tênis, 2 tênis, 3 tênis, beleza, não preciso ter 10 nem 20, né? Porque só tem 2 pés. Então a gente tem que ter o nosso desejo controlado. O 10º mandamento sempre nos mostra isso, que não devemos querer mais, ter um sentimento de ganância ou de inveja. O desejo moderado pelos bens terrenos enriquece. Então, quando a gente tem um desejo moderado, né, a gente enriquece o nosso coração, estamos em paz. Quando nós temos um desejo exagerado, a gente empobrece, porque a gente começa a comprar isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo. A gente fica pobre, muitas vezes, sem ter nem como comer. Separei. O 10º mandamento toca justamente nesse desejo. Desejo de inveja, desejo de ganância, para não cobiçar as coisas do outro. Proíbe a avidez e o desejo imoderado pelos bens terrenos e riqueza. Proíbe a paixão imoderada por bens e poder, né? Que eu já falei. Que tem um carro, quer ter 2 carros, 3 carros, 3 carros e assim para frente. Então, o 10º mandamento nos proíbe isso, de ter tantas coisas, de ter tanta ganância. Quer obter bens de outras pessoas, não se torna um pecado. Querer ter o bem de outra pessoa, os bens que outra pessoa tem, não se torna um pecado para nós. Desde que eu quero ter um celular, por exemplo. Uma pessoa tem um celular, eu quero ter um celular igual dele. Não é pecado. Eu posso ir lá e comprar meu celular igual dele. Não é pecado isso. O pecado é você querer e ficar doente por causa disso, e deixar de comer para comprar, e deixar de beber, e deixar de viver por causa de um celular, muitas vezes. É aquilo que é demais, aquilo que é a ganância, aquilo que sobra, aquilo que é o pecado. Se não torna, se for feito por meios legais, como uma compra, uma doação ou um presente, não é pecado. O 10º mandamento exige que desapareçam com a inveja do nosso coração. Do coração humano, a inveja é uma tristeza, sentida diante do bem do outro. O desejo ávido de consegui-lo, a inveja vem do orgulho e pode nos levar
a cometer más ação. Então, muitas pessoas podem matar a outra por inveja, né? Pode estragar o bem do outro, um bem que o outro tem por ter inveja. Pode ter raiva do outro por ter inveja. Pode fazer fofoca do outro por ter inveja. Pode fazer tanto mal por inveja. Então, esse mal é o que é o pecado. Isso que a gente faz com a inveja que se torna um pecado. E a inveja nos leva a fazer ações do mal, né? Quantas pessoas matam o outro porque não tem o dinheiro que o outro tem, né? Por causa de dinheiro, por causa daquilo que o outro tem. Às vezes até por causa de um celular, mata-se o outro por causa de um celular, por causa de um par de tênis, por causa de um carro bonito, de uma moto bonita, de uma bicicleta bonita, por causa de um bem que o outro tem, às vezes perde até a vida. Isso sim é pecado, é uma gula, é uma inveja. O 10º mandamento caminha junto com o 7º mandamento, na exigência, não cometer furtos ou se apropriar daquilo que pertence ao outro. Voltamos ao exemplo das pessoas, governos e países que desejam explorar, controlando preços e comércios de mercadorias, sem importar com o prejuízo que ficam os outros. Então, a gente vê, né? Os governantes, eles querem sempre mais pro lado para eles. Mais, vai aumentando o feijão, aumentando o arroz, aumentando o óleo, o leite, o pão. Aquilo que os pobres mais usam. Eles vão aumentando, enquanto que eles vão ficando mais ricos e os pobres vão ficando mais pobres e vão morrendo de fome. Isso sim é um grande pecado e se torna uma inveja, uma cobiça daquilo que é do pobre. Deus quer que nós tenhamos direitos iguais perante Deus. Nesse mundo, nada é nosso, né? Tudo é de Deus. Tudo foi Deus que criou. E o homem com seu orgulho, com sua ganância, que quer dominar tudo, ficar com tudo para si só, né? Os mais ricos querem explorar os mais pobres, e os mais pobres ainda, os pobres querem explorar os mais pobres ainda, e assim vai indo o nosso mundo, vai caminhando. Mas nada disso é a vontade de Deus. A vontade de Deus, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, a vontade de Deus é que todos tenham o mesmo direito, que todos vivam e vivam em abundância. O 10º mandamento acrescenta: banir a inveja, que provoca outros pecados. Por exemplo, podemos citar pessoas que veem com pesar, que não elas as únicas a comprar e vender. Tem seus concorrentes. Às vezes uma pessoa tem o seu supermercado, né? Mas ele queria que só tivesse o dele, que não tivesse mais concorrente com ele, que não tivesse, se o preço é mais baixo lá no outro, ele fica morrendo de raiva, porque o outro baixou e ele não pode abaixar, porque ele quer mais dinheiro, e assim por diante. Se a pessoa, um exemplo, um pedreiro, ele vai lá ver um serviço, ele cobra 1.000, vai outro cobra 2.000, vai outro cobra 3.000, e aquele que cobra mais caro sempre fica com raiva daquele que cobra menos, né? Ele não entende que ele pode cobrar menos e continuar trabalhando e ganhar muito mais. E aquele que deseja que seu semelhante fique na miséria, comprando ou vendendo para elas. Então tem pessoas que ele quer que o concorrente dele se afunda, ele faz tudo para o concorrente dele se afundar, para ficar na miséria, para que ele possa ter mais, e sempre mais, e sempre mais. Tudo isso o 10º mandamento condena, é o pecado. Por exemplo, também médicos que desejam que haja pessoas doentes
legista que deseja que hajam processos numerosos, e outros que desejam desgraças para explorar as vítimas, né? Se existem pessoas doentes, os médicos ganham mais, porque quanto mais doente, mais eles vão ganhar dinheiro, né? Se existe gente com fome, os mercados ganham mais, porque quanto mais estão com fome, mais vão procurar o mercado, né? Então, existe essas coisas de provocar. Isso é chamado a inveja. Isso é a condenação do 10º mandamento. Evitemos cometer esse tipo de pecado. Deixamos-nos conduzir pelo Espírito Santo. Mais uma vez citamos o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, que os fiéis de Cristo crucificaram a carne com seus instintos e desejos egoístas e se deixam viver pelo desejo do Espírito. Então, que a gente se crucifica a nossa carne, né? Passa por alguma dificuldade, se for necessário, para viver do lado de Cristo, para estar com Cristo, para ganhar a vida eterna. Se a gente passa fome um dia, a gente não morre e a gente não leva pecado. Agora, se a gente nega a comida para alguém, né? Aí a gente faz o pecado e a gente não está agindo do lado de Cristo. Então, que o Espírito Santo nos ilumine cada dia, né? Nas nossas ações, para que nós podemos sempre desejar que o Espírito Santo vai nos iluminando e que nós vamos aprendendo a controlar os nossos impulsos. Para que nós possamos controlar os nossos apetites sensíveis e principalmente nossos desejos egoístas, temos que fazer renúncia. Usamos os ensinamentos que já tivemos com o passar do tempo para agir com prudência e moderação naquilo que desejamos. Algumas renúncias são desafiadoras, como podemos observar na leitura do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 36. Então a gente pode, vocês lêem lá depois na Bíblia, tá? Marcos, capítulo 8, versículo do 8 ao 34. Então a gente pode ir controlando os nossos impulsos, controlando os nossos desejos, junto com Deus, com Maria, com o Espírito Santo, pedindo que Deus mude o nosso coração, que Deus mude as nossas atitudes, né? Nós podemos controlar esses instintos nossos, esses instintos egoístas, né? Esses nossos apetites sensíveis, de deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo. Que nós, se nós deixarmos nos conduzir pelo Espírito Santo, nós matamos todos esses instintos egoístas que nós temos no nosso corpo. Todo dia pedimos ao Espírito Santo que ele mude nosso coração, que ele nos ensina a viver na sua presença. Se ficarmos apegados a coisas do mundo, isso se torna uma barreira para a nossa perfeita prática de caridade. O nosso maior desejo deve ser o de ver a Deus e por isso confiar nele. Mateus 6, 26 e 30. Nosso maior desejo deve sempre querer estar com Deus. Por isso devemos confiar nele e pedir com muita confiança que ele nos livre de qualquer pensamento mau, qualquer intenção para o mal, né? Observemos também o ensinamento das bem-aventuranças, Mateus 5, 1 ao 12, para que sejamos os pobres em espírito, porque lá na bem-aventurança diz que os pobres em espírito são felizes porque eles verão a Deus, né? Eles viverão com Deus. Então, por isso, nós queremos sempre ser esses pobres em espírito. Devemos sempre querer ser
esses pobres em espírito e procurar na nossa vida, no nosso dia a dia, a viver como um pobre em espírito, para que nós veremos a Deus. E assim seja, e essa palavra de Deus nos orienta a cada dia. Que atitude deve ter um cristão relativo à propriedade alheia? É as perguntas do Yucat, gente. A pergunta é do 465, 466, 467 e 468. Que atitude deve ter um cristão relativante à propriedade alheia? O que é a inveja? E como pode ser combatida? Por que motivos Jesus exige de nós pobreza de coração? Que realidade devia o ser humano desejar mais? Qual é a realidade que o ser humano deveria desejar mais? O ser humano deveria desejar bastante o bem, né? Viver o bem, fazer o bem e estar sempre na presença de Deus. Então, com esse pensamento no coração, com essas palavras de Deus que diz para nós nesse encontro, queremos invocar o Pai e Nossa Senhora, pedindo que venha estar no nosso coração, que nos ajude a mudar nosso instinto egoísta, que ajude nós a mudarmos o nosso coração para estarmos sempre junto de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todos tenham uma boa noite.